Olá, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e que sempre é motivo de preocupação dos pacientes que são submetidos a algum tipo de neurocirurgia. Pós-operatório em neurocirurgia. Quais são os problemas mais comuns e como nós devemos proceder? Quando nós realizamos uma craniotomia, antes da realização desse acesso cirúrgico, alguns passos técnicos são importantes, como por exemplo, a incisão craniana, ou seja, nós planejamos o local onde será realizado a cirurgia e assim nós realizamos uma incisão no couro cabeludo, que pode ocorrer depois no pós-operatório. Eventualmente alguma dor, porque houve a incisão do couro cabeludo e isso também pode provocar algum incômodo no pós-operatório. Vale lembrar que sempre essas alterações relacionadas ao pós-operatório, quando elas são leves, elas podem ser tratadas muitas vezes com uma orientação correta e às vezes alguma administração de um medicamento que vai aliviar a dor local. Outros problemas podem ocorrer, como por exemplo, o aparecimento de um inchaço. Então vejam bem, quando nós realizamos uma incisão, que é a mais frequente, que é a incisão logo na região aqui, na frente do nosso crânio, no pós-operatório, os pacientes podem apresentar inchaços na região próximo aos olhos. Isso também geralmente ocorre entre o primeiro e o segundo dia do pós-operatório e depois isso vai desaparecendo progressivamente. Vale lembrar mais uma vez que a persistência de um inchaço ou de um abaulamento, de um caroço que apareça abaixo da cicatriz cirúrgica ou da incisão cirúrgica é motivo de preocupação e você deve procurar o neurocirurgião para que ele faça uma avaliação médica. Outras alterações que podem ocorrer no pós-operatório, como por exemplo, febre, dor na região cervical, um paciente que foi submetido a uma craniotomia, nós devemos lembrar do problema chamado meningite pós-operatória, que é uma infecção ou uma inflamação que ocorre porque houve a abertura da meninge, que é uma membrana que envolve o nosso cérebro. Isso pode levar a alterações como dor cervical e febre. Então, isso deve ser também devidamente avaliada e investigada no pronto atendimento. Outros problemas que podem ocorrer são as convulsões. Então, nós sabemos que quando nós operamos, por exemplo, um tumor cerebral, um hematoma intracraniano, nós temos que, em algumas situações, passar pelo tecido cerebral e mesmo a retirada daquelas lesões podem levar um maior aumento, uma incidência de convulsões. Então, é importante que no pós-operatório, em algumas situações, os pacientes permanecem com medicamentos que possam prevenir a crise convulsiva. Mas, mais uma vez, se ocorrer uma crise convulsiva, numa pessoa que, por exemplo, nunca teve uma convulsão, procure imediatamente o seu médico e o pronto atendimento para uma correta avaliação. Outros problemas que podem ocorrer são hemorragias no local operado. Em alguns tumores, eles apresentam uma vascularização, uma irrigação muito importante. E às vezes a retirada desses tumores, nós podemos ter pequenas áreas de hemorragia na cavidade cirúrgica. Na grande maioria das vezes, isso também é autolimitado e não precisa de maiores outras intervenções. Mas em situações específicas, esses hematomas podem aumentar de tamanho, necessitando que sejam devidamente tratados através de, em algumas situações, uma nova cirurgia. Outro cuidado extremamente importante é relacionado à saída de qualquer tipo de líquido pela cicatriz. Uma vez fechada a cicatriz cirúrgica, não deve ser observado nenhum tipo de saída de líquido ou secreção pela ferida cirúrgica.
Se isto ocorrer, mais uma vez, procure o seu médico, vá até o pronto-socorro, porque precisa ser devidamente avaliado para a observação correta se, por exemplo, é um hematoma ou é saída de algum outro líquido ou secreção, e isso precisa ser tratado corretamente. Outra queixa muito frequente de pacientes que são submetidos a uma neurocirurgia craniana é a persistência, após o período de cicatrização, de algum incômodo que ocorre no couro cabeludo. Então, é muito comum as pessoas queixarem que sente como se tivesse uma formiga pasteando pelo couro cabeludo. Por que isso ocorre? Vale lembrar que nosso couro cabeludo ele tem uma inervação bem importante. E quando nós realizamos uma incisão cirúrgica, invariavelmente pequenos ramos, pequenos nervinhos são cortados e que levam a sensibilidade para aquela região da pele. Após um período, algumas pessoas e algumas regiões do nosso crânio, essa sensibilidade ela é um pouco mais notada. Mas após alguns meses, em geral, há uma reorganização do local e normalmente esse tipo de sintoma vai desaparecer. Mas é algo relativamente comum para quem tem uma incisão no couro cabeludo decorrência de uma craniotomia. Fiquem conosco, acompanhem o nosso canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões aqui que nós iremos responder. Obrigado.